Mas vejam vocês, né? Hoje a gente, 60 anos depois, está discutindo isso e tudo. Na época a galera não gostou, a gente hoje pode gostar ou não e tudo. Mas eu acredito, peraí, Bené, eu acredito que até a capa ajuda no mito do disco, né? Justamente por ela soar tão estranha. Agora sim. Hoje virou uma capa clássica, né? Cara, eu não consigo dissociar, eu tenho muito essa coisa com capas de disco, né? Então, assim, como essa capa me veio junto com esse disco, o disco me lembra ela e ela me lembra o disco, então ela me traz coisas muito positivas, sabe? Eu acho que essas coisas estão amarradas, assim, sabe? Não tem muito como dissociar. Então, do jeito mais esquisito que tem, ela acabou funcionando bem, né? Já que o disco hoje é o que é, né? Sim. Só complementando, não só na biografia do Mike Love, mas em entrevista já afirmou que foi ele quem criou o título Pet Sounds. A gravadora foi tipo, então vamos fazer, literalmente fizeram, né? Tanto até que recentemente não sei se foi ano passado, ano retrasado, foram descobertas as filmagens do momento em que eles fotografavam a capa. Sim. Olha só. Existem vídeos deles tirando as fotos. E eu acho que é um nome que cai muito bem no disco, né? Eu não fazia ideia que o Brian não tinha dado esse nome. Assim. E para mim é um nome genial para esse disco, cara, porque como é que você ia resumir isso de outra maneira, né? Ele acrescenta uma camada tão legal, porque esse disco fala muito daquele amor pueril, né? O amor que a gente sente na infância, na adolescência, e isso tem muito a ver com a coisa do bicho de estimação, né? Que é um legal, né? O relacionamento entre pessoas, você tem um monte de variáveis para colocar. E esse é um negócio que a criança mais nova já consegue sentir, né? Ele me passa muito essa pureza. E ele tratar as músicas desse jeito, né? Como se fossem animais de estimação, aí eu acho uma sacada muito, muito boa. Então, assim, né, o Mike, não sei por que ele botou esse nome, mas, assim, ele pode, tipo aquela coisa do relógio parado que tá certo, né? De vez em quando, acho que acertou na mosca aí. É uma análise interessante, sem dúvida. Meninos, Perdão, Toninho, pode falar. Fechando. E é verdade, do jeito que ficou, Pet Sounds acabou virando uma marca, né? Para tudo. Sonoro, né? É sonoro, né? É sonoro, e aí captura também, assim, toda essa questão que o Rafael falou de emocional, né? Se eu fosse analisar as músicas do disco e os temas que o Brian tratou, eu ressaltaria uma música que poderia ter sido muito bem explorada como sendo uma música representativa do que, para mim, foi o Brian Wilson nessa obra, que foi a música I Just Wasn't Made for This. Tá? Para mim, representou... Porque esse cara fez esse negócio aqui. E quando esse disco foi lançado, ninguém entendeu o disco. Porque ninguém estava pronto para entendê-lo. E essa é a única razão. Na minha visão, essa é a única razão pela qual... Ele não vendeu também assim, na época. Ele não vendeu, e essa é a razão pela qual ele não é considerado a revolução do rock, e o Sgt. Pepper porque o Sgt. Pepper chegou exatamente um ano depois, no meio do Summer of Love. Então, caiu aquela semente no momento certo, e tudo explodiu maravilhosamente bem. Só que um ano antes, o cara já tinha jogado essa semente aqui, e ninguém estava preparado para saber. E aí a gente tem uma coisa, né? Que no caso do Pet Sounds, ele é um álbum sabotado pela gravadora, né? A Capitol não acreditou no álbum, tiveram que lançar, não divulgou, tanto que semanas depois eles já meteram uma coletânea dos Beach Boys, The Best of the Beach Boys, só com as músicas antigas, que vendeu bem, mas e que só ele aconteceu no primeiro momento na Inglaterra, porque primeiro, o Bruce Johnson tinha viajado para a Inglaterra para dar uma promovida no álbum, né? Fazer um trabalho de campo ali, né? Tanto que ele encontrou com o Keith Moon, que ouviu o álbum, Lennon McCartney ouviram o álbum com ele, né? E o Andrew Loog Oldham, né? Empresário dos Stones também, ele amou o disco, encomendou várias e várias cópias, né? Acho que o Derek Taylor também. Não, o Derek Taylor estava trabalhando com ele, mas o Andrew Loog Oldham, ele adorou, mandou vir várias cópias e tal, e, cara, aí virou uma febre, né, na Inglaterra primeiro e depois Europa, né? Tanto que ali
Na Europa, mas nos Estados Unidos ele não aconteceu. Não aconteceu. E o curioso é que virou uma febre primeiro entre os próprios músicos, né? Os contemporâneos ali da banda e tudo. Sim, né? sim. Um valor imediato naquilo. E no caso do Sgt. Pepper, ele foi um álbum totalmente... teve total apoio da gravadora, né? Não foi com o Pet Sounds que foi sabotado. O Sgt. Pepper, ele teve apoio irrestrito da gravadora. A gravadora divulgou, promoveu, botou música na rádio, coisa e tal. E aí, né, virou, vamos dizer, a coqueluche, né? Coisa que só aconteceria com o Pet Sounds muito tempo depois.